Bom dia, estamos às 9 horas e 42 minutos do dia 8 de novembro de 2023. Então, aos 8 de novembro do ano corrente, às 9h42, estamos dando continuidade à gravação de vídeos que vai explicar a questão Israel-Palestina. Vamos dizer, o ódio recíproco entre uns e outros. Peço a vocês que deem o like, é importante, eu te recomendo. Agradecimentos por aqueles que se inscreveram nos nossos canais, já são 2.600. E os visualizadores ocasionais já chegaram a 12.000 e 13.000. Oscilam entre 12 e 13 mil ocasionais. Agora, os visualizadores fiéis, nós temos inscritos, nós temos 1.600. 1.600. Não são 2.600, se eu 2.600 errei. São... agora não me lembro. Então, agora não importa. O que importa é que eu tenho visualizadores ocasionais, que vão de 12 a 14 mil, oscilam, e inscritos, que acho que estão, já chegamos a 1.600. Acho que não chegamos ainda a 2.000. Se houver essa quantia exata, eu retificarei no próximo vídeo. Bem, agradeço aos meus 8 caribus que me sustentam e a todos que se inscreveram nos nossos canais, e lembro que meus cursos estão abertos a quem quiser se matricular. Vamos dar continuidade. Esse é o vídeo 12 e está aqui no netbook. O título vai ser Os Juízes, que é o livro depois de Josué, vem Juízes. Tentam impedir a reconquista da terra. Moisés matou os amalequitas. Josué exterminou 40 ou 50 tribos, segundo está no livro Josué. Não sabemos se é verdade ou não, mas agora depois morre Josué e vem a época dos juízes. E os juízes não têm um chefe único, eles são apenas ocasionalmente eleitos. E nós vamos entrar nesse livro. É posterior a Josué. Portanto, o que vai ser dito aqui, nós vamos relembrar um pouquinho, pessoas, homens, israelitas, que se estabeleceram nas terras que foram conquistadas por Josué, mas os habitantes da terra, como hoje está acontecendo na Palestina, se rebelam e tentam reconquistar o que perderam. Bom, a reconquista da terra foi a tarefa imposta por Moisés a Josué, a conquista da terra, E ele a realizou espetacularmente, começando pelos muros em transplante de Jericó. Já mostrei para vocês, então foi uma das coisas mais fantásticas, foi a queda dos muros de Jericó. Então Josué fez isso porque Moisés tinha mandado. Aí, ao som de trombetas e tudo aquilo ali, parece que foi produzir um efeito ultrassônico. E outra coisa muito interessante, aqui está, Josué liderando, aqui está ele colorido, os levitas em branco, tocando as trombetas, com a arca da aliança carregada e os muros de Jericó ruindo. Então, assim, Moisés tinha destruído os amalequitas, que eram a entrada de Canaã. E Josué destrói a Jericó, que é a entrada de todos os outros povos. E conquista 40 ou 50 reinos diferentes, tornando-se assim senhor absoluto da Palestina. Mas vai haver um golpe de retorno. Os habitantes das cidades conquistadas, os reis, se reúnem e se organizam para retomar o que era deles. Natural. É o que está acontecendo agora. Então, já falamos que literalmente é dito uma coisa que assim Josué tomou toda essa terra. Está no capítulo 11, versículo 23 e seguintes do livro de Josué. Assim Josué tomou toda a terra conforme tudo que o Senhor, Javé, tinha dito a Moisés. E Josué deu a herança para o resto da vida. Mas, na verdade, ele saiu de Jerusalém no ano 70,
só voltaram no ano 1948. Conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Literalmente é dito que a terra ficou em paz e descansou. Mas esse descansou não é verdade, segundo o padre Frederico Data e segundo o livro a carta à Epístola aos Hebreus, já mostrei para vocês. Então, não estou com ela aqui, já mostrei, mas a Carta aos Hebreus, que é um dos livros mais bem escritos no Novo Testamento, no seu capítulo 3, versículos 7 a 11, diz: Por isso, diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, que perderam tudo, conquistaram e perderam tudo. Eram para conquistar? Eram, porque aqui está dito na carta, está confirmando. Isso é 1350 anos depois de Moisés, 1200 depois de Josué e 1000 depois de Davi, que vai ser o próximo depois dos juízes. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e puseram à prova, embora tivessem visto minhas obras. Essa gente não tem o coração bom e são perversos. Não obedeceram aos meus mandamentos, por isso jurei na minha ira. Jamais entrarão na terra prometida. Portanto, parece que os judeus entraram, mas aqui há um Salmo 95 que diz que jamais entrarão. Então está havendo uma tentativa dos habitantes da terra, como aqui no livro dos Juízes, está havendo hoje, de reconquistarem. Assim, na carta aos Hebreus 4, está escrito no versículo 7. Hebreus 4, versículo 7. Deus determina desse modo uma nova oportunidade e a chama de hoje, ou seja, o judeu pode se converter hoje, o muçulmano pode se converter hoje, o cristão pode se converter hoje, embora seja cristão, pode não praticar. Ao declarar muito convenientemente, por intermédio de Davi, o que já fora proclamado antes. Hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Por quê? Agora é importante. Desmente tudo o que está dito antes, mostrando que era a epopeia. Eram romances épicos onde os feitos do herói eram enaltecidos e aumentados. Portanto, não sabemos se é verdade que o Jericó caíram, se o Jordão se amontou numa montanha, se amontou numa montanha alta, ficou retido numa montanha, até que os hebreus passassem a pé enxuto, como Moisés tinha feito semelhantemente no Mar Vermelho, Josué fez no Rio Jordão, que era muito caudaloso. Então, aqui ele diz, se Josué tivesse feito isso, teria dado descanso aos israelitas. E Deus não teria feito uma declaração posterior, dizendo, não entrarão no meu repouso. Não entrarão. Não diz quando. Diz sim, jamais entrarão. Então, o que estão fazendo hoje é uma tentativa de permanecer de posse daquilo que eles conquistaram. Mas, se o salmo for verdadeiro, então isso não vai dar certo. Vão perder de novo. Assim, resta para o povo todo da terra um dia de descanso, ou seja, um dia a paz reinará. Pois se Josué tivesse conseguido um repouso definitivo para o povo judeu, Davi não teria dito no Salmo 95 que haveria outro repouso. Por isso fiquei irado com aquela gente. Eu disse, esse povo tem um coração pervertido e não quer obedecer os mandamentos. E disse irado, fazendo esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Olha a frase. Esse povo nunca entrará na terra prometida, onde eu lhe teria dado descanso. Então, nós vamos ver essa comparação de Davi no livro dos Juízes, que é anterior a Davi. Portanto, vai incluir ele também quando ele conquistar depois um pedaço da terra. Então, Canaã foi conquistada, segundo o livro de Josué, por ele, de 40 a 50 reis. Mas os povos cananeus vão tentar a todo custo reconquistar a terra tomada deles, por Josué. Veremos, pois, desfilarem um a um heróis do povo que, saídos esporadicamente, ocasionalmente, porque não havia um chefe, depois já morreu, ele não tinha filhos, não deixou um substituto, então esporadicamente levantaram um herói e defendia o povo.
Por que defendia? Defendia porque os donos da terra, que tinham sido expulsos das suas cidades, não se consideravam satisfeitos e queriam reconquistar. Achavam que tinham o sagrado direito de retornar aquilo que era deles. O primeiro juiz chamou-se Otoniel. Vamos falar dele. Está no livro dos Juízes, capítulo 3, versículos 5 e 10. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, portanto, aqueles que... os filhos de Israel são Beni e Israel, que Josué colocou em Canaã. Na terra dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e abuseus, tomaram suas filhas para mulheres. Josué tinha proibido, não se misture com o povo daí. Desobedeceram. E deram as suas filhas e os seus filhos dele, e serviram seus deuses, idolatraram. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Javé. Se esqueceram do mandamento de Javé e serviram a Baal e a Astarote. Baal era um deus sanguinário que tem um forno na barriga, onde as mulheres que tinham filhos que não queriam jogavam das crianças, e a cada 6 meses jogavam ali 15 jovens adolescentes virgens, masculinos, do sexo masculino, e 15 jovens adolescentes virgens do sexo feminino. E Astarote, que era a deusa da orgia, da bacanal e da sacanagem, da pornografia. E os judeus, então, embarcaram na dos povos cananeus e passaram a fazer junto com eles tudo. Eles perceberam que isso enfraqueceria eles, porque o Deus deles tinha proibido isso. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque Javé tinha dito através de Moisés, uma vez, disse através de Josué outra vez, que eles não se misturassem com os povos da terra. E então os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Ou seja, o rei da Mesopotâmia é um rei chamado Cusã-Risataim. E assim os Beni Israel foram servos a Cusã-Risataim durante 8 anos. Ou seja, ele reconquistou, tomou de volta a terra de Canaã, que Israel tinha conquistado, e entregou de volta aos seus donos. E durou 8 anos. Durante 8 anos, os que tinham sido expulsos das suas cidades, não são os 40 reis, mas de alguma região. Então, veio alguém da Mesopotâmia, um rei poderoso chamado Cusã-Risataim, e expulsou os israelitas das cidades, e eles tiveram que ir para os oásis e deu de volta aos cananeus. 8 anos eles foram servos, ou seja, foram obrigados pela força a fazer o que os habitantes das cidades mandaram. E os Beni de Israel clamaram a Javé, e Javé levantou-lhes um libertador, que chamou Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, que era companheiro de Josué, era o braço direito de Josué. Moisés tinha como principal ajudante Josué. Josué tinha como principal ajudante Caleb, e Caleb tinha um irmão chamado Otoniel. É esse Otoniel, irmão de Caleb, que vai libertar o povo e vai torná-lo novamente dono da cidade conquistada pelo rei da Mesopotâmia. E veio sobre ele o Espírito Santo. E julgou Israel e mandou que Otoniel saísse para reconquistar novamente a cidade da qual eles tinham sido expulsos. E assim, com os valentes guerreiros, 300 apenas, mas usando uma estratégia que Javé disse a Otoniel, Javé entregou nas suas mãos Cusã-Risataim, rei da Síria. Então, não era exatamente da Mesopotâmia, mas aqui a Síria, nessa época, era uma província da Mesopotâmia. E era pertinho. A Síria faz limite com Israel, Canaã na época, contra a qual prevaleceu sua mão. Então, Otoniel reconquistou as cidades que o rei da Síria, que era uma província da Mesopotâmia, tinha dado de volta aos habitantes de Canaã por solidariedade. Então, assim, aqui nós temos aqui o retrato de Otoniel. É um retrato feito à mão, a bico de pena. Aqui nós temos aqui seria o primeiro juiz. Primeiro homem que os judeus se misturando com as mulheres de Canaã, fazendo porcaria, pornografia, sexo oral, sexo anal, e
tudo orgia, então foram castigados e Cusã-Risataim, que era rei da Síria, que era a província da Mesopotâmia, expulsou eles das cidades, de algumas cidades, e esse homem chamado Otoniel, está o nome dele aí, então foi suscitado por Deus, porque os judeus clamaram e disseram que nos arrependemos e nos dá de volta a cidade. E ele chefiou, Otoniel chefiou uma revolta com apenas 300 homens, mais um milagre, porque com 300 homens ele venceu mais de 6.000. Então, a estratégia está descrita no livro que falo dele. Reis. Não sei se eu mencionei aqui. Qual é? Não sei se eu mencionei. Isto é o que está acontecendo hoje na Palestina. Um toma, outro vai, toma, e outro vai, toma, e agora nós estamos numa guerra em que os que foram expulsos, 6 milhões de palestinos, né, ficaram apenas 10% de 6 milhões, e eles estão tentando reconquistar a terra, do mesmo jeito que o juiz. Olha, o passado está se perdendo no presente. Tem que aparecer o Otoniel. Esse Otoniel são os 3 grupos milicianos, né? Então, há 3 grupos milicianos que se uniram. E o Irã está tentando fazer uma liga com a Arábia Saudita, o Catar, Emirados Árabes, para ver se retoma Canaã toda e deixa Israel apenas com 26%, que é o que está legalmente dito na Resolução 181 das Nações Unidas, e que foi o que a Inglaterra também tinha escrito. Assim, nós estamos vendo que as 3 facções milicianas que estão tentando retomar os judeus estão fazendo isso porque Israel só tinha 26% da Palestina, segundo a Declaração do Balfour e segundo a Resolução 181 da ONU. Mas ele, através de guerras e guerrilhas e o terrorismo, terminaram expulsando 6 milhões, praticamente todo mundo. Só resta a faixa de Gaza e as colinas de Golã. Então levantaram-se agora os habitantes da terra, os árabes, e estão fazendo uma aliança para ver se reconquistam os 26%, os 74% que é deles, por direito. Assim, se as 3 facções milicianas que já estão unidas conseguirem com que o Irã faça uma Liga Árabe, Putin já prometeu, junto com a China e a Coreia do Norte, que se eles começarem uma guerra, ele vai interferir também, vai ficar do lado da Liga Árabe, porque os árabes são amigos dele. E ele acha injusto que Israel tenha tido o direito, pela ONU, onde ele votou a favor, 26%, e na verdade ele fez artifícios usando armadilhas e conquistou 90% da terra. Agora ele quer os 10% restante, exterminando o povo da faixa de Gaza. Então, então, há 3 milícias que estão tentando reconquistar o que era deles, o que é deles. 6 milhões, por acaso, é o mesmo número do Holocausto. 6 milhões de judeus foram mortos pelo bigodinho lá da Alemanha. E 6 milhões de palestinos foram expulsos pelos judeus. Quer dizer, é igual. Agora, não sei porque o povo fica tão sensível aos 6 milhões de judeus que foram mortos, né, em câmaras de gás na Alemanha, e não tem nenhuma sensibilidade ao fato dos 6 milhões de palestinos que foram expulsos pelos judeus da Palestina. Eu acho que é uma coisa assim incompreensível. Na minha cabeça, são 2 pesos, 2 medidas, né? Então, o holocausto dos judeus feito na Alemanha causa revolta, mas o holocausto dos palestinos, ninguém está se incomodando. Então, se as 3 milícias unidas, elas eram inimigas, se uniram, e o Irã está tentando fazer uma Liga Árabe. Se isso acontecer, Putin disse: se vocês começarem uma guerra com Israel tem armas modernas, vocês também, alguns de vocês têm, e tem muito dinheiro, porque são os donos do petróleo do mundo praticamente. Eu entro na guerra também do lado de vocês. Então, se isso acontecer, teremos a Terceira Guerra Mundial. Resultado:
Aqui nós vamos mostrar duas figuras para encerrar o nosso vídeo, que será curto. Foi feito pela CNN. Aqui nós temos tanque de guerra. Ministro do Irã se reúne com líder do Hamas. Hamas é o nome de um dos grupos milicianos. Breaking News. Notícias do momento. Ó. Não, eu terei do jornal, tá bom? Isso aqui não sou eu. O YouTube não pode recusar esse vídeo, porque isso aqui foi publicado pelo CNN. Ó. CNN é oficial. Breaking News. Notícias do momento. Né? Então, ministro do Irã, que é o maior inimigo de Israel, está tentando fazer uma Liga Árabe e faz com que o líder do Hamas, que é um dos grupos milicianos, se reúna no Catar com ele e o presidente do Catar, e o rei do Catar, que é um rei, é um tirano. Aqui nós temos tanque de guerra se movimentando. Agora vou mostrar eles. O chefe do Hamas se encontra com o principal líder religioso do Irã, que é, aqui o palestino Ismail Haniyeh e o iraniano Al-Khamenei. Então, o líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, se encontra com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e criticam a falta de apoio dos países árabes, porque ainda não se uniram numa liga para reconquistar a Palestina, que é deles 74%. E eles perderam tudo isso. Vamos mostrar agora a reunião. Então nós temos aqui, na tribuna, está o líder do Hamas. Vou ver se o nome dele. O nome dele é Ali Khamenei. Não, Ismail Haniyeh. E o líder do Irã, o Ayatollah, é Ali Khamenei. Então, o líder do Hamas, que é uma milícia, se chama Ismail Haniyeh. E o líder dos iranianos, que é um religioso muçulmano, é Ali Khamenei. Eles estão tentando, por todas as formas, retomar a terra. E então, aqui nós vimos, publicado pela CNN, tanque de guerra que eles já estão mobilizando, o Irã já está mobilizando, pronto para começar a guerra. E aqui está, a foto é da CNN, tá? CNN, não é minha não. Então o YouTube não pode rigorosamente proibir que eu exponha aqui uma fotografia que foi dada a público numa das redes mais famosas e mais, vamos dizer, divulgada do mundo. E aqui nós temos agora, quem está na tribuna e os outros dois. Então nós temos o líder do Irã, que está em algum desses, não com esses três, mas aqui nós temos os três. Um desses três é o líder do Hamas, que é um dos grupos milicianos. O outro é o líder, é o rei do Catar. E o outro é o líder do Hamas. Então nós temos três aqui, o do Irã, o do Catar e o do Hamas. Então, nós temos aqui os três reunidos. Então todo mundo sabe onde está o líder da milícia palestina que está chefiando a guerra. Todo mundo sabe onde é que está o líder do Irã que está tentando fazer uma liga árabe. Mas por que não vão lá e prender eles? Porque o Catar também tem amigos. E se fosse isso, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes interfeririam. E aí a Turquia também interferia, porque é muçulmana. E a Rússia disse, se isso acontecer, eu também interferirei. Então teremos a Terceira Guerra Mundial. O quadro é também publicado com um jornal de alta circulação, e nós estamos nessa situação. Então, tá aí. Sabemos onde eles estão. Então aí, não sei quem é quem, mas na tribuna está um deles. Para mim, seria o chefe da milícia, que está liderando a guerra em loco, no local, mas ele não está lá porque ele sabe que ele não pode morrer. De um lado está o líder, portanto, o rei do Catar, que abriga ele, dá dinheiro a ele, sustenta ele e manda dinheiro para a milícia que ele comanda à distância. E do outro lado está o líder do Irã. Então, Catar, Irã e o líder do Hamas estão reunidos para ver se conseguem uma coalizão árabe para retomar a Palestina. Isso é a realidade que nós temos hoje.
chefe do Hamas visita a Arábia Saudita pela primeira vez em anos. Diz o jornal chamado Monitor do Oriente. Aqui eu vou mostrar para vocês. Ó. O jornal se chama Monitor do Oriente e diz que o líder do Hamas visita a Arábia Saudita, não é o Catar, aqui já está em outro país. O Catar é a residência dele. Aqui já está em outro país, a Arábia Saudita. Ó. Já foi no Catar, lá foi bem recebido e lá tem morada fixa. Aqui já está na Arábia Saudita, tentando ver se consegue a adesão da Arábia Saudita, para ver se faz uma coligação árabe, e ela é a primeira vez que ele visita a Arábia Saudita. O Catar não, sempre ajudou eles, com dinheiro, com armas, e não se sabe como entrava lá em Israel, porque tudo é fechado, mas conseguiu entrar. Então ele foi no Catar, conseguiu, sempre o Catar apoiou eles. Agora foi na Arábia Saudita. Depois ele lá no Emirados Árabes, e a Turquia disse que se a coisa ficar preta, ela entra. E o Putin disse que se a coisa ficar preta, ele também entra. Então teremos a Terceira Guerra Mundial. Isso aconteceu de modo semelhante nos livros juízes. O ontem e o hoje, então, são iguais. Pronto, é esse o assunto do vídeo. Está acontecendo hoje, isso aqui, e aconteceu no livro dos juízes. Otoniel, né, libertou uma parte dos israelitas que durante 8 anos foram expulsos das suas cidades. Aqui 6 milhões de palestinos foram expulsos. Não foi uma parte, foram 8 milhões, 6 milhões. Agora, o que me deixa perplexo é isso. Por que é que 6 milhões de judeus foram mortos na Alemanha no Holocausto e o mundo fica perplexo quando se diz isso? E 6 milhões de palestinos foram expulsos da Palestina e ninguém liga. Ninguém está se incomodando. Então estão lutando, decidiram fazer uma guerra, e essa guerra pode ser a última guerra que nós podemos ter. O primeiro quadro foi publicado pela CNN, que é vamos dizer, uma rede de notícias internacional. E esse por um pequeno jornal chamado Monitor do Oriente. Pronto. Agora nós fizemos reportagem para mostrar a vocês que o que aconteceu no passado, no livro dos reis, está acontecendo de novo. Logo, não vai ter paz. Como disse o Salmo 95, jamais entrarão no meu descanso. Nunca descansarão. Sempre estarão em guerra. Não vencerão, portanto. Mesmo que eles ganhem essa guerra, os muçulmanos, né, continuarão tentando reconquistar. E nós vamos sofrer as consequências, evidentemente. Então não interessa a ninguém essa guerra. Não interessa a ninguém. Claro, a solução seria simples. Israel devolveria 74% que pertence aos palestinos, ficaria com seus 26%, e a faixa de Gaza ficaria em paz, e o mundo voltaria à normalidade. Foi isso que o Brasil propôs. O Lula, presidente do Brasil, mandou um comunicado para a ONU. O Brasil, nesse ano, é presidente da ONU, e esse comunicado só teve um voto contra, que foi dos Estados Unidos. Teve uma abstenção, e os outros todos foram a favor. Seria a solução. Se os Estados Unidos têm poder de veto. Então, se os Estados Unidos votou contra, não passou. O Lula ficou muito triste, porque disse: eu dei a solução. E a solução era legal e ela realmente estava de acordo com a justiça. De acordo com a resolução 181 da ONU, os Estados Unidos de Israel só tem direito a 26% da Palestina. Só que eles ampliaram esses 26%, chegou a 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Agora eles querem os 10% restantes. Isso é injusto. Não precisa ser muito entendido em leis para perceber que se a Liga das Nações, as Nações Unidas, só dá 26%, se a Declaração Balfour diz que só dá 26%, então eles tomaram o resto e expulsaram seus habitantes, que estão morando pelo mundo todo, inclusive aqui em Goiás tem um acampamento deles. Eu não consigo entender como é que o mundo fica parado enquanto fica tão sensível, né, à morte de 6 milhões de judeus na Alemanha e insensível à expulsão e à morte de 6 milhões de palestinos. Mas cada um pensa o que quer e como quer. Então esse vídeo vai ser
assim, vai para o ar, e eu não sei qual será a reação do YouTube. O YouTube vai poder censurar esse vídeo se quiser. Só que eu estou mostrando aqui a verdade nua e crua, pela Bíblia, pela história, pelos jornais. Agradeço a visualização, mais uma vez peço o like de vocês e vamos rezar para que o YouTube não censure, porque estamos aqui repetindo hoje o que está no livro dos Juízes. Só que lá o Otoniel conseguiu reconquistar o que tinha perdido. Aqui é o contrário. São as milícias e os árabes que estão tentando reconquistar o que havia perdido. Lá era um judeu que tentava, um israelita que tentava reconquistar o que José tinha conquistado e dado aos judeus. Aqui é o contrário. Josué tinha conquistado o que era dos heteus, heveus, cananeus e tinha dado aos israelitas. Então é o inverso. Lá, um israelita chamado Josué conquista a terra de Canaã e depois perde para o rei da Síria, que tinha relações com o rei da Assíria, parecido. Hoje, o rei do Catar já aderiu à milícia que está chefiando a guerra, e é impiedoso, é cruel, e agora ele está tentando, aqui na fotografia, o apoio da Arábia Saudita. A Turquia disse: se a Arábia Saudita aderir, eu também adiro. E aí, os Emirados Árabes também aderirão. E aí a Rússia de Putin também vai aderir. E nós teremos que ter guerra mundial. Não interessa a ninguém isso. Então, para nós, o que o nosso presidente Lula, aqui sem questão partidária, propôs foi a coisa mais lógica, mais sensata, mas os Estados Unidos vetou. Uma proposta de paz, na qual Israel devolveria os 74% que pertencem aos palestinos e o povo palestino retornaria à sua pátria. Isso foi mandado pelo Brasil, oficialmente, pelo presidente Lula, que esse ano é presidente das Nações Unidas, da ONU. Mas os Estados Unidos, que tem poder de veto, vetou. Houve uma abstenção, não interessa, e todos os países foram a favor. Então, se Biden não tivesse vetado, nós teríamos a paz na Palestina ontem, no ano passado, foi quando Lula mandou. E Lula lamentou muito. Ficou muito chateado com Biden, porque achou que ele, assim, quer que a guerra continue. O que parece uma coisa absurda, porque está atingindo até mesmo ele. Está atingindo o mundo todo. O mundo está ficando mais pobre, está havendo carestia, está havendo inflação, e nós estamos sofrendo por causa de uma guerra entre dois primos, hebreus e árabes são primos, que se odeiam. Esse ódio tem raízes multimilenares. Bem, assim me despeço de vocês, agradecendo aos 33 minutos, e vamos ver se o algoritmo do YouTube deixa passar. Se deixar, vocês saberão então que está se repetindo hoje, 8 de novembro de 2023, o que aconteceu no livro dos Juízes, mais ou menos por volta do ano 1150 a.C. Então, 1150 a.C., aconteceu algo que está se repetindo hoje. Então, a história é cíclica, ela sempre se repete. Até o próximo vídeo, e vamos ver, vamos torcer para que alguém faça uma proposta que seja aprovada. E que Biden, então, perca a próxima eleição dos Estados Unidos, e Trump, ou outro candidato que também é favorável à paz, então não vetem. Esse é o desejo de todo mundo, menos dos Estados Unidos. O que ele ganha com isso? A venda de armas. Porque ele produz armas, enquanto estiver em guerra, ele está fabricando armamento e ganha dinheiro. Então, o egoísmo dele está fazendo com que o resto do mundo sofra. Agora, também temos que eliminar esse ódio que já tem mais de 2.000 anos que existe, desde Abraão até hoje, entre dois primos, os Habiru e os Harbi, os hebreus e os árabes. Vamos esperar, pedir a Deus que outro país
outro presidente não vete a proposta de Lula. Ele vai tentar de novo. Se for Trump, ou se for o atual candidato que está na mesma linha de Trump, se eles vencerem, ele disse, não vetaremos. Então nós estamos torcendo que nas eleições desse ano, Biden perca, e ou Trump ou o outro ganhem, porque eles assinarão, eles não vetarão. Assim termina o vídeo. Até o próximo.